Olá, concurseiros aí que estão se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos dar sequência aqui na leitura e comentários, marcações do regimento interno, certo? Paramos no título 1, agora vamos dar sequência a partir do título 2, certo? Que vai do artigo 10 até o artigo 28, que versa sobre os vereadores. Esse aqui, o capítulo 1, que são os direitos e deveres. Artigo 10. Os direitos dos vereadores estão assegurados e compreendidos no pleno exercício de seus mandatos, observados os preceitos legais e as normas deste regimento interno. Certos direitos são assegurados de acordo com as normas legais e as normas deste regimento interno, certo? Vou destacar isso aqui, ó. Parágrafo único. Ao suplente de vereador investido no cargo, serão assegurados os direitos a eles inerentes. Tem o suplente, ele assumiu, ele investiu no cargo, ele passa a ter o mesmo direito do vereador, certo? Vamos lá. Artigo 11. São deveres do vereador, além dos aludidos em leis. Vamos lá. Comparecer à hora regimental nos dias designados às sessões da Câmara Municipal, apresentando justificativa por escrita em suas faltas. Sempre tem que estar presente, certo? Nas sessões. A justificativa, caso necessite faltar, tem que ser por escrito. Não se eximir de qualquer trabalho ou encargo relativo ao desempenho do mandato. Não se eximir, quer dizer, não negar, não se afastar, certo? Negligenciar qualquer trabalho relativo ao desenvolvimento ao desempenho do mandato. Inciso 3. Dá nos prazos regimentais votos e pareceres comparecendo às sessões e votando nas reuniões de comissão a que pertencer. Propor ou levar ao conhecimento da Câmara Municipal medidas que julgar convenientes ao interesse do município e de sua população. Sempre que ele propor alguma coisa, tem que ser sempre ao interesse do município e da população, que é a maior beneficiada. Impugnar medidas e propostas que lhe pareçam prejudiciais ao interesse público. Impugnar medidas e propostas que lhe pareçam prejudiciais ao interesse público. Sempre voltado aqui ao público, certo? Que é o maior cliente da Câmara Municipal. Zelar pela celeridade da tramitação das proposições e processos administrativos, observando os prazos de sua responsabilidade e evitando atos protelatórios. Celeridade. Agir com rapidez, certo? E evitando atos protelatórios, evitar atrasos. Isso aqui foram os direitos, no artigo 10, os direitos, do artigo 10 e o artigo 11. Vamos aqui da vacância, quando se abre a vaga. As vagas na Câmara Municipal verificar-se-ão em virtude de... Nós temos aqui 3 incisos. Falecimento. Destaca aqui melhor. Renúncia expressa e a perda do mandato. Falecimento, renúncia expressa, perda do mandato. Aconteceu esses 3 acontecimentos, um desses 3 vai ocorrer a vacância, certo? Parágrafo único. Considera-se haver renunciado tacitamente o vereador que não tomar posse no prazo estabelecido no artigo 5º, aquele que ele tem lá 15 dias para tomar posse e tem que justificar por escrito e tem que ser aceito pela mesa diretora. Vamos lá. Artigo 3º. Ocorrido e comprovado o falecimento, o presidente da Câmara, na primeira sessão seguinte, comunicar para o plenário e fará constar na ata a declaração de extinção do mandato.
ocorrido o falecimento, certo? O presidente da Câmara ele vai comunicar ao plenário e declarará a extinção do mandato. Artigo 14. A renúncia expressa ao mandato far-se-á por escrito, tendo como destinatário o presidente da Câmara, e se tornará efetiva e retratável, depois de lida em plenário e registrada na ata da primeira sessão seguinte. Vamos aqui, a renúncia far-se-á por escrito, destinatário, o presidente da Câmara, e se tornará efetiva e retratável, depois de lida em plenário, registrado em ata na primeira sessão seguinte. Certo? Todo esse procedimento, quando haver a renúncia expressa, escrita, destinada ao presidente da Câmara, vai ser efetiva e retratada depois de lida no plenário, não tem que voltar atrás, registrada na ata. Nos termos do artigo 29, inciso 9 da Constituição Federal, aplica-se aos vereadores no que couber proibições e incompatibilidades similares às aplicáveis aos membros do Congresso Nacional. Artigo 16. Perderá o mandato o vereador, caso de perca de mandato, que infringir qualquer das proibições das incompatibilidades estabelecidas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Algum procedimento quebrou o decoro parlamentar, pode perder o mandato. Que deixar de comparecer em cada legislação ordinária a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo de licença ou omissão autorizada. Um terço do tempo das sessões não pode faltar, certo? Exceção, salvo licença ou omissão autorizada. Que perdeu tiver suspenso direito político. Perdeu ou teve direito político suspenso, perde o mandato. Quando decretar a Justiça Eleitoral, no caso previsto na Constituição Federal. Quando o decretar a Justiça Eleitoral, a questão dos direitos políticos. Que sofrer condenação criminal, condenação criminal em sentença transitada e julgada. Ele vai até a última instância, certo? Terminou, foi julgada, aí ele perde o mandato. Que se utilizar do mandato para prática de atos de corrupção, utilizar do mandato para prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, certo? Vamos lá. Nos casos do inciso 1, 2, 4 e 7 do caput, a perda do mandato será decidida pela Câmara por maioria absoluta, mediante a provocação da mesa diretora ou de partido com representação na Casa, e é assegurada a ampla defesa. Para você perder o mandato nesses casos, esses incisos 1, 2, 5 e 7, maioria absoluta, vai ter que ter a provocação da mesa ou de um partido com representação na Casa e é assegurada a ampla defesa. Nos casos previstos no inciso 3 e 5 do caput, a perda do mandato será declarada pela mesa diretora de ofício ou mediante provocação de qualquer vereador ou de partido na representação da Casa. Sempre assegurada a ampla defesa. O processo de perda do mandato do vereador, nos termos deste artigo, obedecerá aos ritos dispostos no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Certo? Vai ter que obedecer Código de Ética
de ética e decoro parlamentar, certo? Parágrafo 4. A renúncia de vereador submetida a processo que vise ou possa levar à perda do mandato nos termos deste artigo terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que trata o parágrafo 1º e 2º. A renúncia do vereador, deixa eu destacar. Pronto. Terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais. Vamos lá, o capítulo 3, das faltas e das licenças. Vou falar aqui sobre as faltas. Considerar-se presenciar a sessão o vereador que registrar sua presença na ordem do dia das sessões ordinárias e extraordinárias. Tem que registrar as presenças na ordem do dia. Salvo motivo justo, será atribuída falta ao vereador que estiver ausente no momento da sessão ao que se refere o caput. Sempre tem a questão do motivo justo, certo? Considerar-se a falta motivo justo para efeito justificar a falta. Quais são os motivos justos? Doença, o luto, desempenho de missões oficiais da Câmara e a participação em reuniões com a autoridade representante público, curso de aperfeiçoamento ou eventos de interesse da população. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 justificativa. Doença, luto, desempenho de missões oficiais da Câmara, participação em reuniões com autoridades ou representantes de entes públicos, curso de aperfeiçoamento ou eventos, desde que de interesse da população do município. A justificativa das faltas será feita por requerimento escrito e devidamente instruído dirigido ao presidente da Câmara. A presença ou a ausência consignada na chamada para a ordem do dia deverá ser confirmada ou retificada em toda ocasião, no qual se procede à votação nominal ou à verificação de quórum, assim sucessivamente. Não será atribuída falta ao vereador que se retirar como recurso parlamentar de votação de determinada matéria incluída na ordem do dia, a título de obstrução, devidamente comunicado ao presidente da sessão em plenário. O vereador em obstrução, nos termos do parágrafo 4, não poderá justificar o voto na matéria cuja votação não participou. O vereador se retirou, certo? Ele não quer votar, não quer participar, ele não tem direito mais a voto, certo? Porque ele não participou da matéria. O vereador que faltar injustificadamente mais de 3 sessões ao mês, entre ordinárias e extraordinárias, sofrerá automaticamente para cada falta 1/30 de desconto em seu subsídio. Interessante aqui, ó. Sempre que tem esses artigos com números, né, com informações, é bom destacar. O vereador que faltar, sem justificativa, mais de 3 sessões ao mês, entre ordinárias e extraordinárias, sofrerá automaticamente para cada falta 1/30 de desconto do seu subsídio, né, do seu salário. Seção 2, das licenças. Caberá a licença ao vereador afastando-se das atividades parlamentares nos seguintes casos: licença, tratamento de saúde, maternidade por 180 dias e paternidade por 10 dias, interesse particular, investidura em qualquer um dos cargos referidos no artigo 40, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, que a gente vai chegar nele. As condições, a licença depende do requerimento escrito e devidamente instruído, dirigido ao presidente da Câmara, produzido efeitos após sua leitura em plenário, com registro em ata na primeira sessão após o seu deferimento. O deferimento é a aceitação, certo?
ou a confirmação. Durante o recesso parlamentar, o requerimento de licença produzirá efeito a partir do deferimento pelo presidente da Câmara, devendo ser lido em plenário com registro em ata na primeira sessão do período legislativo seguinte. Estava em recesso e adoeceu por algum motivo, teve criança, alguma coisa assim, precisou se afastar, acabou o recesso na primeira sessão, o presidente da Câmara vai ter que fazer todo o rito, certo? Nas hipóteses do inciso 1 e 2, para efeito de pagamento, o vereador fará jus a seu subsídio como se estivesse em exercício. Tratamento de saúde e maternidade, ele vai receber como se estivesse em exercício, certo? Vou até destacar aqui, ó. Certo? Na hipótese do inciso 3, a licença será sem remuneração. Com prazo superior, por prazo determinado, não superior a 120 dias. Para taxar de interesse particular, ele vai se afastar no máximo 120 dias, é o que? 4 meses. Sem remuneração, certo? Esse tempo determinado. Na hipótese do inciso 4, ele poderá optar pelo subsídio do mandato. O retorno antecipado ao exercício das atividades parlamentares antes do início do período da licença depende do requerimento escrito dirigido ao presidente da Câmara, produzindo efeitos após sua leitura no plenário, com registro em ata na primeira sessão após seu recebimento. Artigo 20. A licença para tratamento de saúde será por prazo determinado, licença de saúde, prazo determinado, devendo o requerimento ser previamente instruído por atestado médico, que será emitido por profissional devidamente habilitado e que deverá ser ratificado por junta médica municipal. A licença para tratamento de saúde tem que ser prazo determinado, atestado médico por um profissional devidamente habilitado e ser ratificado pela junta médica municipal. Parágrafo único. O vereador que, por motivo de doença comprovada, justificar suas faltas nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 5º, encontrando-se impossibilidade de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato por mais de 30 dias corridos, mediante ratificação do atestado por junta médica, será considerada licença para tratamento de saúde. Capítulo 4 aqui da convocação dos suplentes. O presidente da Câmara convocará o suplente no prazo de 2 sessões ordinárias, respeitada a ordem da diplomação na respectiva legenda partidária, no caso de vaga de investidura das funções previstas no inciso 1 do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, ou de licença por prazo igual ou superior a 120 dias. Assiste ao suplente de vereador que for convocado o direito de se declarar a impossibilidade de assumir o exercício do mandato, que é o direito dele, né? Assiste ao suplente de vereador que for convocado o direito de se declarar a impossibilidade de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito ao presidente da Câmara, que convocará o imediato seguinte. Vamos lá. Ele não pode... O cara é suplente, foi convocado, ele não pode assumir, ele vai ter que mandar por escrito ao presidente da Câmara, que convocará imediatamente o seguinte, certo? Que está lá na legenda. O suplente vereador convocado deverá tomar posse num prazo de 15 dias corridos, não é úteis, corridos, com dados da data da convocação, salvo no caso de motivo justo, aquele mesmo caso, motivo justo, apresentado por escrito à Câmara e aceito pela maioria dos vereadores, quando se prorrogará o prazo por igual período uma única vez. O cara não pode assumir, ele tem mais 15 dias, certo? Desde que é apresentado justificativa por escrito e aceito pela maioria absoluta dos vereadores.
Considerar-se-á motivo justo a doença, a ausência do país e a investidura nas funções previstas no inciso 1 do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, documentalmente comprovadas. A gente vai lá chegar nelas aí na leitura da Lei Orgânica, certo? Enquanto não houver posse do suplente, calcular-se o quórum em função dos vereadores em efetivo exercício. Para efeito de pagamento, o suplente do vereador fará jus a subsídio a partir do momento de sua posse. A partir do momento da posse dele, já começa a receber como os demais vereadores das lideranças. Seção 1, disposições gerais, sobre a liderança. Artigo 22. O líder é o intermediário credenciado nas relações entre um agrupamento de parlamentares e os órgãos da Câmara, podendo ser o porta-voz. Mas o líder, ele é porta-voz, certo? Intermediário do seu partido, do seu bloco parlamentar, do governo ou da oposição. Tem um líder do partido, o líder do bloco, o líder do governo, o líder da oposição. Os parágrafos. Cada representação partidária, o bloco parlamentar, independente de seu tamanho, terá um líder e quando tiver mais de um vereador, um vice-líder. Se tiver dois, ele vai ter um líder e um vice-líder. As lideranças de governo e de oposição poderão ter cada uma um líder e dois vice-líderes. Oposição e governo, eles têm direito a um líder e até dois vice-líderes, certo? O líder, em suas ausências, impedimentos ou licença, será substituído pelo respectivo vice-líder. Os líderes, isso aqui é importante. Parágrafo 4. Os líderes e vice-líderes não poderão integrar a mesa diretora. Artigo 23. A escolha do líder e do vice-líder de uma representação partidária será objeto de comunicação à mesa diretora em um documento subscrito pela maioria absoluta dos respectivos membros. Documento subscrito pela maioria absoluta dos respectivos membros, certo? No caso de que eles representam. Artigo 24. A representação de dois ou mais partidos, por deliberação da respectiva bancada, poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum. Destacar isso aqui. Eu tenho dois ou mais partidos. Eles querem constituir um bloco sob uma liderança comum? Pode. A constituição de um bloco parlamentar e a escolha de seu líder e seu vice-líder serão objeto de comunicação à mesa diretora. Mesmo caso aqui, subscrito pela maioria absoluta dos membros de cada representação partidária que o componha. As lideranças das representações partidárias que se coligarem ao bloco parlamentar perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais. O bloco parlamentar terá existência circunscrita à legislatura e receberá o mesmo tratamento dispensado às representações partidárias. O bloco passa a representar os partidos, certo? A representação partidária integrante do bloco parlamentar não poderá fazer parte de outro concomitante. Ou você participa de um bloco somente, ou não participa de nenhum, certo? Não pode ser ao mesmo tempo de mais de um. A extinção do bloco parlamentar dá-se a qualquer tempo, mediante documento subscrito pela maioria absoluta de seus membros. A extinção pode acontecer, certo? Mas mediante documento subscrito pela maioria dos absolutos de seus membros. O chefe do Poder Executivo Municipal, mediante ofício à mesa diretora, poderá indicar vereadores para exercerem a liderança do município. O prefeito pode indicar por ofício o vereador que vai liderar em nome do governo. Artigo 26. A maioria absoluta dos vereadores das bancadas de oposição da Câmara, mediante ofício dirigir a mesa, poderá indicar vereadores para exercer a liderança da oposição. Tem que ser a maioria absoluta
dos vereadores da bancada de oposição. Poderá indicar vereadores para exercer a liderança do bloco de oposição. Das prerrogativas do líder, né? O líder, além de outras, tem as seguintes prerrogativas: dirigir a mesa diretora comunicações relativas à sua bancada, indicar a mesa diretora, os membros para compor as comissões, fazer uso da palavra no tempo destinado às lideranças no grande expediente das sessões ordinárias, encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar a sua bancada e participar do colégio de líderes. O que é o colégio de líderes? Vamos falar sobre ele agora. Vou analisar aqui o título. Artigo 28. Fica instituído o colégio de líderes como instância exclusivamente consultiva, cuja finalidade é mediar impasse que porventura venha ocorrer nos trabalhos da Câmara. Esse colégio de líderes, né, reunião dos líderes, ele tem a finalidade de... são mediadores, né, que para negociações, para qualquer problema que venha ocorrer nos trabalhos da Câmara. A convocação do colégio de líderes será feita pelo presidente da Câmara ou pela maioria absoluta do plenário. O presidente da Câmara tem essa prerrogativa de convocar o colégio de líderes e a maioria absoluta do plenário, né? O líder do governo e o líder da oposição terão direito à voz. Olha, isso aqui é importante. O líder do governo e o líder da oposição terão direito à voz no colégio de líderes, mas não a votos. Vou destacar em outra cor aqui. Mas não a voto. Certo? O líder do governo da oposição ele pode se pronunciar, mas ele não tem direito a voto, certo? Sempre que possível, as respostas sobre as condutas feitas no colégio de líderes serão tomadas mediante consenso entre seus integrantes. Quando isso não for possível, prevalecerá o critério da maioria absoluta. Uma democracia, né, a maioria sempre está à frente. O peso dos votos dos líderes partidários ou dos blocos partidários será proporcional ao número de parlamentares que eles representam. As competências é o que compete ao colégio de líderes, além de outras atribuições previstas nesse regimento. Opinar sobre consultas relativas a casos omissos desse regimento interno, né, casos que está faltando que não tenha previsão legal no regimento. Conflitos de interpretação dispositiva regimental, eles vão analisar a lei, vão interpretar. Regras não previstas e não conflitantes com este regimento com o objetivo de aprimorar os trabalhos das sessões plenárias e das reuniões de comissão no amplo debate. Outros assuntos atinentes ao trabalho legislativo. Parágrafo único. As respostas às consultas feitas no colégio de líderes devem ser divulgadas em plenário. As respostas feitas aos colégios de líderes devem ser divulgadas. Vou destacar aqui em outra cor. Em plenários e registrado em ata. Então, gente, esse aqui foi o título 2, né, que versa sobre os vereadores, e no próximo vídeo a gente dá sequência para o título 3, falando sobre a mesa diretora, certo? Bons estudos, deixem um like, só lembrando que assim que a gente terminar de fazer a leitura de todo esse dispositivo, né, o regimento, a gente vai passar para as questões. A gente vai ter tempo para isso, certo? Pelo menos 2 vezes por semana a gente faz a leitura desse regimento. Bons estudos aí, se inscreva no canal que não for inscrito. Muito obrigado aí pela presença de todos.